Olá, estamos começando o Religare desta semana e nós escolhemos como tema para a conversa de hoje a diaconia, que é um tema que perpassa a história do cristianismo. Para conversar sobre o tema, nós convidamos o padre Luiz César Antunes, ele que coordena a pastoral na universidade no campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. É bom tê-lo aqui novamente. Da outra vez nós conversamos sobre arte, não é? Foi isso mesmo, foi muito bom. E hoje, então, com o padre Luiz César Antunes, vamos conversar sobre diaconia. Se você quiser participar desse diálogo, enviar uma pergunta, uma sugestão também para a nossa produção, você pode escrever para religare@tvhorizonte.com.br. Padre Luiz, quando falamos sobre diaconia, nós temos uma história muito larga para tratar. Já nas primeiras comunidades cristãs existia a diaconia. Como que é essa história assim, no princípio do cristianismo? Qual que é o papel da diaconia? No início, a diaconia surgiu como uma necessidade para complementar o trabalho daqueles que estavam muito a serviço da pregação, mesmo a serviço do altar. E então se sentiu a necessidade de que alguns serviços pudessem ser partilhados com outras pessoas da própria comunidade. E aí então a diaconia surgiu como um serviço. Inclusive o serviço da caridade, de tratar das pessoas que necessitam, das viúvas, dos pobres, e também desse serviço de ordem mais prática para a vida das comunidades que estavam começando e fazendo o seu papel de difundir a experiência do reino, na evangelização. Então, com o passar dos tempos, na verdade, a diaconia foi se tornando um serviço quase especificamente do altar. E depois, especificamente na Igreja Católica, a diaconia ficou como um acesso daqueles que iam se ordenar sacerdotes. Então, era um período como que num ritual de passagem para a ordenação sacerdotal. Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica especificamente começou a pensar na possibilidade dessa diaconia acontecer como uma experiência efetiva de serviço nas comunidades de fé. Sim. E em alguns lugares a experiência começou e até certo ponto não foi muito bem sucedida, porque o outro aspecto da diaconia, que era o serviço, que era a participação efetiva na vida das comunidades eclesiais, não estava acontecendo de forma efetiva. Ela caminhou muito para esta dimensão do serviço do altar. Você saberia precisar quando é que a diaconia ela faz essa passagem, não? Quando acontece essa passagem da diaconia como um serviço à comunidade e vai se associando mais ao sacramental? Eu realmente, historicamente, eu não poderia te dizer se precisar o período exato. Sim. Mas, pois não. Não, mas se é desse primeiro momento, se é mais... Não, foi um pouco mais passando por um outro tempo, não tanto no primeiro momento da igreja que nascia ali e sentia essa necessidade muito grande. Agora, a partir do Concílio Vaticano II, a questão da diaconia permanente, me parece que ela veio muito preencher naquele momento a ausência do clero, porque o clero, de uma certa forma, foi reduzido por causa das mudanças todas na liturgia, nas transformações. Em muitos lugares havia uma carência muito grande de sacerdotes e os diáconos começaram a exercer muito uma função que naquele momento era exercida pelos sacerdotes. E talvez nesse sentido a coisa tenha se enveredado muito para essa dimensão sacramental. Sim. Mas com o tempo, outras dioceses foram descobrindo esse valor, percebendo aquilo que era importante realmente na dimensão da diaconia,
e começou-se então a trabalhar mais essa dimensão numa outra natureza, num outro tipo de atuação. Sim. Do ponto de vista canônico, há uma regulamentação da atividade da diaconia? Existe. No direito canônico pode ser uma pessoa solteira ou casada, sendo que o casado que recebe a diaconia, ele, se ficar viúvo, ele não poderia contrair uma outra vez o matrimônio. E aqueles que são solteiros permaneceriam solteiros. O diácono, se ele começa diácono solteiro, ele não teria acesso a outro sacramento, que seria o sacramento do matrimônio, assim, nesse sentido. Essa regulamentação. Agora, fora desse aspecto canônico, mas falando de diaconia como serviço, nas comunidades cristãs, nós já não temos muita diaconia, mas assim, ressalvado que não estamos falando de diaconia segundo a legislação, vamos chamar assim. Sim. Na verdade, acontece. Numa comunidade... Homens, mulheres... Então, são pessoas que assumem essa dimensão da diaconia no serviço da caridade, que seria na função da evangelização. Tem pessoas que assumem isso de forma plena. Só que a dimensão dos ministérios dentro das comunidades também são experiências muito fortes. Em alguns lugares, inclusive, há os ministros para assistir os matrimônios, há os ministros para... Os extraordinários. São extraordinários. Não seriam, então, diáconos... Sim, eu estou ressalvando isso, né? Não seriam propriamente dito. Mas, inclusive, por parte de muitas pessoas, há uma questão muito grande. Por que a diaconia, já que o ministério leigo assume esta dimensão tão eficaz e tão efetiva já nas comunidades de fé? Então, há muito esta reflexão. Mas o importante é que a gente perceba que numa dimensão bíblica e também teológica, a diaconia tem o seu espaço na igreja e em momento nenhum a diaconia iria brigar com essa dimensão dos ministérios leigos para tantos serviços dentro de uma comunidade de fé, né? Inclusive, fora da tradição católica, em outros lugares existem os diáconos e os ministros, né? Em alguns casos, diaconisas. Diaconisas, né? Também, que não é ainda a experiência que a Igreja Católica vive, mas eu acredito que logo, logo isso pode acontecer, no sentido de se perceber que essa realidade de fato já existe. Seria apenas regulamentar aquilo, ou canonizar aquilo que já é uma realidade. Que são vários agentes de pastoral que têm formação, experiência e um serviço dedicado às comunidades. Né? E só que a diaconia prevê um outro tipo de dedicação. Mesmo que as pessoas exerçam a sua profissão também, ela pode inclusive exercer a sua diaconia dentro do trabalho profissional que ela realiza. O que é chamado, por exemplo, isso leigo consagrado? O leigo consagrado já é uma outra experiência. Sim. Talvez melhor a gente deixar para conversar isso num outro momento. E existem pessoas aqui mesmo em Belo Horizonte que vivem essa experiência e agora muitas comunidades estão se abrindo para essa experiência, né? Vários grupos se propõem, cada um com uma espiritualidade muito específica, mas aqui em Belo Horizonte já tradicionalmente existe um grupo de leigas consagradas que era só feminino no momento e que já tem uma trajetória longa aqui na arquidiocese. Homem. Leigo existe também. Dentro dessas novas comunidades, essa experiência de leigos e leigas acontece de forma também bem efetiva. E os grupos têm se multiplicado bem intensamente e várias propostas a cada momento surgem para cada grupo que queira viver esse tipo de experiência. Cada um vivendo, inclusive, na sua casa, outros vivendo até dentro de uma comunidade, a sua consagração. Sim. Nós estamos conversando com o padre Luiz César Antunes da Silva, que é coordenador da Pastoral da Universidade no Campus Coração Eucarístico da PUC Minas, sobre o tema diaconia. E o Religar e volta daqui a pouco. Até já.
Estamos de volta com o Religare, que hoje conversa sobre o tema diaconia. E aqui conosco o padre Luiz César Antunes da Silva, que é coordenador na pastoral da Universidade do Campus Coração Eucarístico, nos ajuda a compreender esse tema, né, na história do cristianismo. De alguma maneira, né, no primeiro bloco você deu uma ênfase na experiência na Igreja Católica. Bom, até porque é sua vinculação, né, é o terreno que você conhece mais. Mas já falando sobre isso, né, outras igrejas cristãs, né, também têm a diaconia e parece que há o que aprender desses grupos, né? Como que você vê essa experiência em outras igrejas cristãs, né? A importância da diaconia. Na verdade, eu tenho a impressão que a própria palavra diaconia, ela deveria ser vivida no sentido daquilo que o mundo atual exige. E como uma presença de uma tradição, né? E eu acredito que em outras tradições cristãs a diaconia já avançou porque a própria estrutura hierárquica, vamos dizer assim, é bem diferente da estrutura da Igreja Católica. Aquela referência que eu fiz no bloco anterior de que a diaconia acabou sendo uma passagem para a vida sacerdotal. E em outras tradições a diaconia tem a sua essência, a sua forma exercida em profundidade. Eu não saberia dizer exatamente como que esses grupos vivem essa experiência de diaconia, mas eu acredito que dentro da própria comunidade eles estabeleçam esse serviço a partir das próprias necessidades pastorais que as comunidades vão trazendo e, ao mesmo tempo, fazendo como fruto dessa diaconia um resultado para o próprio exercício da diaconia. Sim. Nessa questão da hierarquia, quando você diz que no pós-Vaticano II parece que se incentivou a diaconia na Igreja Católica, é isso mesmo? Se eu estiver enganado, você me corrige, por favor. Isso pode levantar uma suspeita nas relações de poder que são naturais, normais. De um lado, de padres, de outro lado, de leigos, em relação ao papel do diácono. Em havendo um investimento na Constituição desse serviço à Igreja como diaconia permanente, em que essa diaconia agrega ao trabalho dos sacerdotes católicos e dos leigos que estão engajados nos vários trabalhos, nos vários ministérios, nas várias pastorais. A diaconia poderia exercer um papel de liderança, no sentido de que, na verdade, entre aspas, não iria competir com o ministério sacerdotal ordenado. Por quê? A diaconia, principalmente dentro de uma reflexão que se faz atualmente, e mesmo num primeiro momento, era que o diácono se engajasse dentro de um trabalho específico pastoral, inclusive muito associado com a experiência que ele já trazia, porque na maioria eram pessoas já casadas que ingressavam. Só que, naquele momento, a dimensão sacramental ela acabou ficando mais forte, superando aquilo que, na verdade, a diaconia proporia, que seria o serviço da caridade, que nesse sentido seria um trabalho relativo a jovens. Por exemplo, um diácono que seja professor, psicólogo, ele pode profundamente se engajar dentro de uma dinâmica da pastoral da juventude e exercer ali a sua diaconia. E, num determinado momento, até exercer a dimensão sacramental ali naquele lugar. Mas ele teria um envolvimento bem forte dentro de uma experiência que ele já tenha, agregado àquilo que a própria diaconia lhe conferiria, a dimensão do conteúdo teológico, do conteúdo pastoral e também da espiritualidade, que deveria, inclusive, ser uma tônica muito forte dentro da formação do próprio diácono. Se ele é médico, ele pode se inserir dentro da pastoral da criança
ou da pastoral dos enfermos, porque conhece um pouco da psicologia do enfermo. Então, ele exerceria essa dimensão de serviço e da caridade com uma pertinência muito grande, porque ele estaria vivendo duas coisas dentro de um serviço bem intenso e verdadeiro. E o momento do serviço do altar, ele aconteceria a partir do momento, por exemplo, que um diácono vai participar na sua comunidade de uma celebração eucarística, ele exerceria o serviço do altar, a proclamação da palavra, que são próprios do diácono dentro da liturgia da igreja. Uma suspeita sociológica. Sim. Não é? Assim, nós sabemos que um pouco, não totalmente, mas um pouco da explicação de novos grupos religiosos nas periferias da cidade, até mesmo nos centros urbanos, diz respeito à carência, não é, de agentes, não é, vamos dizer, ordenados, não é, preparados para esse tipo de atendimento mais especializado. Não é? A diaconia, ela surge nesse momento com esse tipo de preocupação, ou seja, de fazer a igreja, enquanto instituição, chegar, não é, onde os poucos padres não conseguem atender? Olha, eu acredito que não. Não sei se eu fui claro. Eu entendi a sua pergunta, mas eu acredito que não. Eu acho que a igreja tem o desejo de fazer valer uma vocação que é típica da igreja. Eu falando aqui dentro da Igreja Católica, e acredito que em outras tradições cristãs também. Não seria, vamos dizer, um tapa-buraco. Aumentar um contingente assim, de pessoas que já estão formadas, vão fazer um... Não, acho que não seria. Seria atender a vocação de alguém que já é igreja, porque é batizado, e que deseja exercer a sua diaconia com um atendimento muito interno a um chamado que lhe é feito, mesmo que muitos já tenham recebido outro sacramento, que é o do matrimônio. Então, a igreja vê isso como pertinente e vai atender a essa necessidade. Agora, em muitos lugares a diaconia surgiu, como é o caso aqui em Belo Horizonte, eu falo especificamente, de um apelo da própria comunidade. A segunda APD teve como resolução... Segunda APD? APD. Para quem não é daí. Assembleia da Arquidiocesana de Pastoral, que a diaconia seria uma necessidade disso. Dom Valmor começou a pensar que isso poderia ser... Há um grupo de trabalho pensando isso. Aqui na Arquidiocese, sim. Dom Aloísio, parece, você disse. Dom Aloísio é o coordenador, Dom Valmor criou uma comissão canônica. Sim. Dom Aloísio é o coordenador. Existem quatro leigos que fazem parte de um grupo que, depois da segunda Assembleia de Pastoral da Arquidiocese, começou a se reunir para pensar nesta possibilidade. Então, 4 deles foram nomeados para essa equipe e mais 4 sacerdotes. Para discutir o que? A implantação? Como é que vai ser? Discutir a implantação, discutir também a elaboração do próprio projeto para ser apresentado nas várias instâncias da Arquidiocese para ser concluído com a primeira experiência, vamos dizer assim. Então, sim, a coisa está caminhando nessa direção. E o pensamento que se tem é exatamente isso, que a diaconia não seria especificamente o serviço para o altar, seria também, mas a dimensão da caridade, da prática do serviço pastoral, na dimensão da espiritualidade, que seria o forte desse trabalho. Tá ótimo. Luiz, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui entre nós. Nós vamos terminando o religário, mas antes eu gostaria de fazer um convite. É um pouco cedo, mas vale a pena a gente ir se preparando. No próximo mês de julho, na segunda semana, de 9 a 12, vai acontecer em Belo Horizonte o Congresso Nacional da SOTER, que é a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Se você quiser procurar saber, não é, sobre esse evento e se inscrever e participar, você deve acessar o site, que é www.soter.org.br. É o Congresso Brasileiro de Teologia e Ciências da Religião, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte no próximo mês de julho, de 9 a 12. Vamos terminando. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare. Conhecimento e Religião.